Então, tocar violão com dedeira. Por que as pessoas fazem isso ou por que as pessoas fariam isso? Será que tocar com dedeira é a mesma coisa que usar a unha comprida? Será que tocar com dedeira é a mesma coisa que fazer com palheta? Então a minha resposta é não. Não é a mesma coisa que deixar a unha comprida e não é a mesma coisa que tocar com palheta. Claro que vai ter algumas similaridades. Então, por exemplo, quando a gente está tocando com a técnica de dedos, e mesmo quando a gente usa a técnica de palheta, a gente às vezes mescla o uso dos dedos, às vezes para abafar sons, ou às vezes para, né, fazer saltos melódicos, etc. Mas a gente utiliza geralmente os dedos, muitas vezes para abafar as cordas, para ancorar, para dar mais estabilidade à mão, mas para abafar as cordas. Quando você está com algo de plástico no seu dedo, e esse plástico encosta na corda, ele dá um ruidinho, ele dá um tic-tic, quando ele vai frear a corda. Assim como, de acordo com o formato da sua unha, ele vai encostar e vai dar um zunidinho. Então assim, por exemplo, eu não gosto de utilizar a dedeira para tocar coisas, por exemplo, que as pessoas chamam de violão clássico, porque no violão clássico é normal que a gente, por exemplo, freie os baixos, a gente abafa para não deixar uma nota soar sobre a outra. Então na dedeira, na hora que você for tentar utilizar a técnica que seria normal de se fazer com o polegar, com a unha comprida e tal, não vai funcionar porque vai gerar um ruído. E os ruídos, né, nesse tipo de música são algo que a gente tenta minimizar ao invés de aumentar. Então, por exemplo, por que as pessoas utilizam dedeira na música de viola caipira? Porque nessa estética, nessa sonoridade, é normal deixar as cordas, as notas pedais, as cordas soltas, soarem o máximo possível. Então não tem essa ideia de que o instrumento está fazendo um baixo ao mesmo tempo que está fazendo outras coisas, certo? Claro que pode ter, mas o que eu quero dizer, não tem essa ideia de que o baixo tem que ser uma nota por vez, que as coisas não podem se sobrepor, entende? Então esse é um ponto negativo de você usar a dedeira. Outra coisa é que no quesito assim, por exemplo, nesse quesito polegar, ele vai ter a unha mais frontalmente, dessa maneira, enquanto a dedeira ela vai estar mais nesse sentido. A unha é nesse sentido, a dedeira é nesse sentido. Então quando a gente vai tocar, a pessoa que está com a unha comprida, ela precisa ter uma angulação um pouco mais abaulada. Enquanto a pessoa que está com a dedeira, ela pode inclusive tocar com essa angulação que eu falo que é a mão de guitarrista, que é uma mão que não precisa ter tanto volume, né? E indo aos porquês. Por que as pessoas usam dedeira? Pelo mesmo motivo que as pessoas usam as unhas, para você ter mais volume e agilidade. Só que tem esse contra que eu falei. Qual que é o contra? Que se você precisar tocar um negócio que precise frear as cordas, quando você tentar frear, vai sair, ó, não sei, eu estou exagerando, certo? Horrível esse som, né? Porque é a unha que está encostando aqui na corda. Então, né, ó, já dessa maneira, ó, é muito mais silencioso quando a polpa, quando algo macio, né, encosta. Então quando a gente toca com a dedeira, a gente só pode encostar o dedo praticamente com a dedeira, pelo menos na minha experiência. Claro que pode ser que você tenha uma técnica maravilhosa, ou tipo assim, isso que eu tô falando, né, algo que eu percebo, talvez porque você vai tocar não precisa, mas, né, eu tô explicando um pró e um contra. Então, né, quando a pessoa toca com a técnica de dedos e deixando a unha comprida do polegar, ele tem a opção, por exemplo, de tocar só com a polpa, ou angular e tocar com a unha, ou tocar com os dois, que é o que eu estou fazendo agora, ou aqui só a unha, certo? Só a unha, carne e unha e polpa, certo? Então, é várias sutilezas, enquanto, né, quando a gente está tocando com a palheta ou com a dedeira, claro que a gente pode angular um pouquinho, mas tem um pouco menos de matizes, de timbre, certo? Mas claro que às vezes isso que eu estou falando é como discutir o sexo dos anjos, é uma coisa às vezes menos prioritária, certo? Mas essa é a principal diferença. E com a questão de técnica de palheta, em relação à dedeira, realmente você ter a dedeira ou você ter a unha comprida permite você ter uma facilidade maior para, né, fazer o dedilho, para fazer essa técnica de trêmulo, né, de repetir a mesma nota, porém não chega nem perto de tocar com palheta na minha experiência. Então, tipo assim, né, ainda não vi ninguém tocando sweep picking com a dedeira, que também, né, tem vários tipos de dedeira, mas aqui no Brasil é bem difícil a gente encontrar uma variedade de dedeiras, mas dedeiras geralmente
elas precisam ser resistentes, porque elas precisam encaixar no dedo, então geralmente elas também são mais grossas, etc. Então acaba que o formato delas não favorece muito uma técnica de precisão, etc. Então, tipo assim, não, acredito que para coisas de muita velocidade, a palheta acaba sendo mais vantajosa que a dedeira, certo? Mas é isso, eu espero que o vídeo tenha sido útil e interessante para você. Não deixe de deixar sua opinião, sugestão, comentário aí logo abaixo do vídeo. Não deixe de clicar no like, comentar, compartilhar. E a gente se vê numa próxima.